Oi, gente, tudo bem? A aula de hoje é sobre razão. Razão é o quociente entre o antecedente e o consequente. Antecedente é aquele que vem antes, o que vem primeiro. Consequente é aquele que vem depois, o que vem em segundo. Então, razão ela tem essa forma de uma fração. E é uma divisão. Fração, razão, tudo divisão. Quando ele fala aqui quociente, é porque é uma divisão. Antecedente em cima, consequente embaixo. Exemplos. Primeiro, nas padarias Café com Leite trabalham 60 vendedores e 12 gerentes. Descubra qual é a razão entre a quantidade de gerentes para a quantidade de vendedores. Então, eu tenho que descobrir quem é o antecedente e quem é o consequente. O antecedente, na própria pergunta, já vem dizendo, gerentes. No seu caso, a quantidade de gerentes é 12, eu vou colocar em cima. E o consequente é vendedores, é o que vem depois. Vendedores é 60, eu vou colocar embaixo. Então, eu vou fazer uma simplificação. 12 e 60 são números pares, pode dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 60 dividido por 2 dá 30, que são números pares, e dividido por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. E 30 dividido por 2 dá 15. Agora não são números pares. O próximo número primo seria 3. Então, dá para dividir os dois por 3? Dá, não é? Vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3, 5. Então, a razão da quantidade de gerentes para a quantidade de vendedores é 1/5. Agora, vamos mudar. Vamos colocar primeiro a quantidade de vendedores. A quantidade de vendedores qual é? 60. Então, eu vou colocar em cima porque ele vem primeiro, é um antecedente. Para a quantidade de gerentes. Gerentes é o consequente, é o que vem depois. Nesse caso, vai ser 12. Então, vou dividir por 2. Vai dar 30 sobre 6. Observe que aqui já dá para dividir, né? 30 dividido por 6. Mas se você não notar isso, não tem problema não. Vamos continuar simplificando. 30 dividido por 2 é 15. E 6 dividido por 2 é 3. Está vendo que dá para dividir? Vamos continuar simplificando. 15 dividido por 3 dá 5. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, a quantidade de vendedores para a quantidade de gerentes é 5 vendedores para 1 gerente. Segundo exemplo. Em uma festa da cidade de Cotia participaram 1.500 moradores. Das cidades vizinhas vieram para a festa 500 pessoas. Qual é a razão do número de pessoas das outras cidades para o total de pessoas que estavam na festa? Então, o que eu tenho que fazer aí é identificar o antecedente e o consequente. O antecedente, você já sabe, né, qual é? Vamos lá? Qual é a razão do número de pessoas das outras cidades? Está aqui o antecedente. O número de pessoas das outras cidades, quanto é? 500, né? Vamos colocar logo na forma de fração? Está aqui, 500. Vai ser o antecedente. Ficará em cima. E quem vai ser o consequente? O consequente é o total de pessoas que estavam na festa. Observe que o problema não diz diretamente qual é o total de pessoas da festa. Ele diz que é 1.500 moradores mais 500 pessoas das outras cidades. Então, o que eu tenho que fazer para saber o total? Eu vou ter que somar. Vou pegar os 1.500 moradores mais as 500 pessoas. E 1.500 mais 500 vai dar 2.000, não é? Então, o consequente é o total de pessoas que estavam na festa. 1.500 mais 500, que dá 2.000. E agora, vou simplificar. Observe que eu tenho 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Então, eu posso cortar esses zeros de imediato. Então, ficou 5 sobre 20. Dá para dividir por quanto? Por 2 não dá, porque 5 é ímpar. Por 3 não dá, sobra resto em 5. Não pode sobrar resto. Então, eu só posso simplificar por 5. Porque 5 dividido por 5 é 1. E 20 dividido por 5
é 4. Então, a resposta é 1/4. Qual é o item? Item A, não é verdade? Na terceira questão tem assim. No simulado de 100 questões, Alfredo acertou 60 delas. Qual seria a razão entre as questões que Alfredo errou para o total de questões? Olhe que na pergunta, o antecedente é as questões que Alfredo errou. Mas no problema não diz as questões que ele errou, diz as que ele acertou. Então, como é que eu faço? Para saber as que ele errou, eu vou pegar 100 e diminuir de 60. Ok? Então, 100 menos 60 vai dar 40. Ele errou 40. Então, 40 vai ser o antecedente. Eu vou colocar logo em cima. E quem vai ser o consequente? O consequente vai ser o total das questões. Qual é o total das questões? 100, não é? Pronto, o consequente é 100. Simplifica o zero. Fica 4 sobre 10. 4 décimos. Dois números pares, simplifica por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Qual é o item? Letra C, não é? Quarta questão. É da Universidade Estadual da Paraíba. Ela foi alterada, modificada um pouquinho, tá? A razão entre o peso de uma pessoa na Terra. Então, o antecedente é esse aí. Certo? E vai ser quanto essa razão? Vai ser 5, né? Então, 5 em cima. E o seu peso em Netuno é o consequente, ó. Quem é? 7, né? Pronto, tá aqui. Aí, dessa forma, o peso de uma pessoa na Terra, vamos lá, o peso de uma pessoa é 60. Então, ele é um antecedente. Em Netuno está no intervalo, bom, é isso que eu quero achar. Como eu não sei qual é a resposta, eu coloco um X. Bom, eu sei que 5 vai ser 60. 7 vai ser quanto? Vai ser mais que 60, não é verdade? Então, seria já a letra D ou a letra E. Mas vamos calcular. Como é que eu faço para calcular? Eu vou pegar o 5, multiplicar com x, e depois pego o 7 e multiplico por 60. Dessa forma, ó, 5 vezes x, coloco aqui de lado, ó, e depois pego o 7 e multiplico por 60. No meio, eu coloco o sinal de igual. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação. 5 vezes x, 5x. 7 vezes 6 é 42. Eu colocando no zero, fica 420. Certo? 7 vezes 6, 42. Coloco o zero, 420. O que é que eu faço agora? Vou pegar esse 5 e vou dividir o 420 por ele. Fica assim, ó, x vai ser igual a 420 dividido por 5. Então, quanto é 420 dividido por 5? Bora ver. Rapidinho. Bom, como aqui não dá, vou pegar esses dois números, porque 4 menor que 5, então pego os dois. Bom, 42. Qual o número multiplicado a 5? Chega perto de 42, o 8, né? 8 vezes 5, 40. 42 menos 40 é 2. Desce o zero. Agora eu tenho 20 dividido por 5. 4, né? 4 vezes 5 é 20. Vai sobrar 20 menos 20. Nada. Ok? Então, qual foi a resposta? 84, não é isso? Beleza. Tá, de 80 até 85. Então, seria a letra E. Quinta questão, é do Enem, olha, de 2020. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagem que fornece a imagem de todos os assentos de ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-os com o número total de assentos do ônibus
para avaliar a necessidade de alocação de veículos extra. Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis, em um determinado instante. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no instante considerado na imagem, é. Então, o que seria o antecedente? O número de assentos já vendidos seria o antecedente. E o consequente? O total de assentos desse ônibus. Vamos trazer o ônibus de volta para ver? Temos aí o ônibus. Bom, antecedentes são os assentos já vendidos. Vamos ver quanto já vendeu. Já vendeu é a parte mais escura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Vendeu 16. Vamos colocar logo o antecedente. 16, está aí. O consequente é o total de assentos desse ônibus. Aqui dá a informação, olha, são 42 lugares, então são 42 o consequente. Será que tem essa resposta? Tem, né? Letra A. Super fácil essa questão do Enem, né? Enem 2013. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Bom, primeiro, quem é o antecedente? A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas. Então, cadeiras reservadas é o antecedente. E quem vai ser o consequente? O total de cadeiras desse mesmo setor. Certo? Então, quantas cadeiras já foram reservadas? Vamos lá. Ele vai ser o antecedente. As cadeiras mais escuras já foram vendidas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, já foi vendidas 17. E as cadeiras total? Eu vou contar na coluna e depois conto em linha e multiplico os dois. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na coluna e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em linha. 7 vezes 10 dá 70. Então, foram vendidos 17, reservadas 17, e o setor 3 tem 70 cadeiras. Qual seria o item aqui? 17 sobre 70. Letra A, né? Muito bem. Vamos ver se tem mais uma? A razão entre as idades de Beto e Carlos é 5/6 e a soma das idades deles é 44. Que idade cada um tem? Bem, o antecedente vai ser Beto. Beto vai ficar em cima. E o consequente vai ser Carlos. Carlos fica embaixo. Ele diz que a razão entre os dois é 5/6. Está aqui. Beto em cima, Carlos embaixo. Como eu não sei qual é a idade de Beto nem a de Carlos, eu vou dizer que a idade de Beto é x e a idade de Carlos é y. Então, eu vou ter x sobre y. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o 5, multiplicar com o y, e o 6 eu multiplico com o x. Fica 6 vezes x, que é igual a 5 vezes y. Bom, então eu sei que 6 vezes x é 6x e 5 vezes y é 5y. Eu tenho aqui uma equação. Bom, ele diz aqui em cima que a soma das idades deles é 44. Então, se eu pegar a idade de Beto com a idade de Carlos, ou seja, x mais y, eu vou ter 44. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. Eu vou deixar o y sozinho para tentar achar o valor dele. Então, eu vou pegar o x e passar para o outro membro. Como eu passo para o outro lado, eu troco o sinal dele. Vai ser 44 menos x. Vou pegar esse y e substituir aqui nessa equação.
No lugar do y, eu vou colocar 44 menos x. Então, fica 6x, 5 vezes. Vou abrir parênteses, porque aqui é uma equação. Então, eu vou pegar o 5 multiplicar com 44 e depois o 5 multiplicar com x. Dessa forma. 5 vezes 44 vai dar 220. E 5 vezes x vai dar 5x. Quem tem a variável tem que passar para o primeiro membro. Então, esse 5 vem para frente. Ó. Vai ficar assim. 6x menos 5x, só que ele vai ficar positivo porque eu troquei de lado. Certo? Lembra que aqui a gente trocou de lado o x, ó, ficou negativo? Agora eu jogo o x para frente. Ele fica positivo. Vai ser igual a 220. Bom, 6 mais 5 é 11. Então, vai ficar 11x, que é igual a 220. Vou pegar os 220 e dividir com esse 11. Fica desse jeito. 220 dividido por 11. Quanto é 22 dividido por 11? 2, né? Eu só faço acrescentar o zero. Fica o quê? 20. Então, x é igual a 20. Já achei a idade de Beto. Então, ó, vou pegar os 20 e vou diminuir aqui. Ó. Vai ser 44 menos 20. Y é igual a 44 menos 20. Então, 44 menos 20, 24. A idade de Beto é 20 e a idade de Carlos é 24. Ok? Olha o exercício na descrição, pessoal. Que Deus te abençoe. Deixe seu joinha, se inscreve no canal. Valeu!